Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor, e nós estamos aqui hoje para algo diferente, né? Há muito tempo que me ocorrem, né, me deixa assim às voltas algumas questões que eu classificaria como enganos na fé cristã. Às vezes a gente ouve algumas pessoas, né, que nos procuram, fazendo algumas indagações, né, como por exemplo, mas será que fazer uma psicoterapia seria falta de fé, falta de confiança em Deus, para não enfrentar sozinho os problemas, as cruzes que a gente precisa carregar, né? Será que isso seria errado? E outras coisas assim do tipo que às vezes, com toda boa vontade de aprender, né, de se elucidar, às vezes a gente não consegue interpretar ou trazer, né, contextualizar aquilo que está no Evangelho, aquilo que está presente como ensinamento na Boa Nova para as nossas vidas. E às vezes a gente se confunde mesmo, né? É, isso é favorecido por um certo movimento que a gente vê na nossa sociedade atual de deturpação. E esse movimento é sim intencional, é sim pernicioso, de retirar frases evangélicas do contexto e colocar em ambientes políticos, né? Colocar assim para poder corroborar ou justificar abusos. Então, eu decidi, assim, dentro, né, do pouco que a gente conhece, do pouco que a gente sabe, do que a gente já estudou, trazer aqui algumas reflexões, compartilhando com vocês, com muita humildade, né, para que a gente possa refletir juntos se a fé que a gente abraçou realmente está fazendo apologia a abusos, né, a deturpações, ou se nós que estamos deturpando uma mensagem pura, né? Então, vamos aqui de forma muito despretensiosa começar a conversar sobre isso. Uma das primeiras coisas que me ocorreu é o fato de um cristão, ao assistir uma notícia de assassinato, de suicídio, de um crime, depois de ouvir ou ler, né, ou ouvir uma notícia como essa, receber isso e continuar seguindo a vida de qualquer modo, não fazer nada, né? É, nem sempre a gente vai ter que fazer alguma coisa no sentido de ir a uma delegacia, fazer uma denúncia, publicar alguma coisa, né, ligar para a polícia. Às vezes o caso nem comporta isso. Mas será que a gente não pode orar? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, no item 14, há uma mensagem que está assinada por Isabel de França, intitulada Caridade para com os criminosos. E ela vai dizer o seguinte: não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porque quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não mais haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então, como é que a gente assiste um noticiário e fala mal? E fala que absurdo, ele mereceria a pena de morte, né? A sua cabeça deveria ser cortada. Às vezes a gente fala isso porque quem está perto da gente repete isso, porque a gente ouve isso com certa banalidade e acaba achando que isso é natural. Quantas vezes a gente para depois de finalizar o vídeo, de ver a notícia e ora? Isabel de França, que particularmente me fez refletir sobre isso. Ela diz: deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade.
Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve se expurgar da sua presença na terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. E a gente não diz isso mesmo? Impressionante, parece que ela está lendo os nossos pensamentos ou está aqui convivendo conosco. E aí ela diz, não, não é assim que vos compete falar. Observai vosso modelo, Jesus, que diria ele, se visse junto de si um desses desgraçados, lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. Então, essa seria a nossa primeira observação, né, com respeito a esses enganos na fé cristã que a gente às vezes vê. Aqui, meu objetivo não é apontar nomes, né, de pessoas que fazem isso, muitas vezes nós fazemos isso, mas dentro do possível que a gente possa refletir para não mais repetir, para que a gente efetivamente consiga seguir de acordo com o que nossa fé cristã nos preconiza. A segunda questão é não defender a pena de morte mesmo para crimes hediondos, nem a morte de criminosos como a punição ideal. Parte da justificativa para isso a gente já tem nessa questão, né, que a gente acabou de falar, dessa mensagem de Isabel de França, e também no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, item 15, deve-se expor a vida por um malfeitor? É uma pergunta que Kardec faz e que o espírito Lamennais responde, dizendo: a morte, quiçá, lhe chega ao criminoso cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará em vossos braços. Lamennais defende expor a vida por um malfeitor se nós tivermos oportunidade de fazê-lo. Então, é impactante a gente ouvir essas coisas, né? Às vezes a gente defende a pena de morte para crimes hediondos, não é querendo justificar esses crimes, nem entrar na discussão, Patrícia, porque se fosse sua filha ou seu filho, você também faria isso. Eu não estou me colocando aqui como objeto de estudo, nem colocando ninguém como objeto de estudo. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas das nossas ações como cristãos não se justificam de acordo com o que a gente estuda no Evangelho. Recordemos que Jesus foi convocado a se posicionar sobre o que fazer perante um caso típico em que, pela lei de Moisés, era cabível a pena de morte. E ele apela à autorreflexão dos próprios erros e à misericórdia. Me refiro do episódio da mulher adúltera. João capítulo 8. E os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. A lei de Moisés nos manda que seja apedrejada. Tu, pois, que o dizes. Jesus permanece em silêncio. E como se insistissem, perguntando-lhe, ele se endireitou e lhes disse, aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra contra ela. E Jesus, endireitando-se, não vendo ninguém mais do que a mulher, lhe disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus responde, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, esse é um ensinamento sublime. Se Jesus, o único puro ali, teria condições de condená-lo e não fez, quais os motivos que a gente tem para fazer? Como terceiro ponto, colocaria aqui para a gente refletir, não defender nenhum tipo de antecipação de morte, nem julgar que qualquer uma das formas de antecipação de morte causem alívio, né, àquele que é submetido a elas. A morte intencional, ela vai recebendo com o passar do tempo nomes especiais, como suicídio assistido, eutanásia, distanásia, mistanásia, ortotanásia, principalmente aquelas situações de pacientes terminais. Mas, a rigor,
todo ato que vise colaborar para a extinção da vida física do outro é um crime aos olhos de Deus. Hoje, nós temos vários nomes para isso, né? E no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item 28, a gente tem uma pergunta de Kardec super interessante. O homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido lhe poupar uns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Ou seja, é permitido antecipar a morte para que ele possa ter alívio por conta de tantos padecimentos? Qual de nós, meus amigos, não se levantaria, claro, mas pela fé cristã não é bem assim. E olhe que a fé cristã é pautada na misericórdia. O Espírito São Luís responde isso dizendo: mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura, para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. Mas a gente diz, fulano não passa de hoje. Já foi, sabendo que só a Deus cabe doar e tirar a vida. Então, é importante a gente pensar em tudo isso para que a gente não faça deturpações em relação à nossa fé. Como quarto ponto, eu apontaria aqui o fato de cristãos nutrindo preconceito racial, preconceito social, preconceito quanto à orientação sexual ou questões ligadas ao gênero e a escolhas políticas. Não tem o menor cabimento, nem tem consonância com o Evangelho de Jesus. Jesus foi o primeiro a exemplificar convívio pacífico com todos, dando sempre o melhor de si, sua melhor parte, porque na verdade ele só tinha a melhor parte para dar. Quando ele, por exemplo, foi convidado a arbitrar numa partilha, que era uma decisão que na tradição do povo hebreu dizia respeito à intimidade familiar, ele diz, conforme está em Lucas capítulo 12. Um homem na multidão pergunta a ele: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha o que é que Jesus responde. Eu estou falando do Messias, estou falando do Filho unigênito de Deus. Ele responde: homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Se Jesus está dizendo, homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Quem somos nós para arbitrar na vida íntima, nos detalhes da vida cotidiana, da vida pessoal, de quem quer que seja, meus amigos? Se a pessoa, como é que se diz, decide, na verdade, se a pessoa vive a sua vida de um modo tal qual, decide votar no político A ou no político B, né? Se ela se percebe de um gênero, se identifica, né, com um gênero que não foi aquele na qual ela nasceu biologicamente, o sexo biológico, né? Se ela não consegue essa cisgeneridade, como a gente diz, que é essa perfeita consonância, esse perfeito encaixe, né, do sexo biológico com a sua identidade de expressão de gênero, isso não é necessariamente uma escolha consciente, né? Há, assim, razões psicológicas que justificam esse fato, né? Inadequações por conta de motivações que muitas vezes a gente desconhece. A orientação sexual é para onde aponta o nosso desejo e a gente não arbitra nisso. Não é uma opção. Se dá com base nas experiências e em certas pulsões sexuais já previamente, digamos assim,
norteadoras, digamos, do sujeito. Quem sou eu para poder dizer o que é certo, o que é errado, o que é normal? E sobre o preconceito racial, eu não tenho nem argumento para dizer. Nós somos espíritos imortais. Isso aqui é uma veste. Renascida hoje nessa veste, né? Com esse tom, essa pigmentação, nem sei como é que eu digo, eu posso trocar e vir numa veste completamente diferente. E isso em nada destitui-nos de valor, de importância, né? Em nada deve afetar a nossa subjetividade no sentido de quem nós somos de verdade. Como é que nós espíritas, cristãos, ainda nutrimos preconceito e achamos que há alguma diferença nisso? Sobre isso do preconceito social, inclusive, Jesus também deu exemplificação. Quando ele conversa com a mulher samaritana. Judeus e samaritanos não dialogavam. Era uma questão assim básica de convivência. Quando um estivesse atravessando a rua, o outro mudava de faixa. Jesus, quando tem um encontro com a mulher cananeia, e nesse caso da mulher samaritana, a mulher dá água para descedentá-lo. Então, não apenas conversa, né, mas ele também como é que se diz? Atendido, né, por essa mulher samaritana. No caso do diálogo dele com a mulher cananeia, não sei se todos conhecem essa história, mas está no Evangelho, Mateus capítulo 15. Uma mulher cananeia que estava saindo das cercanias por onde ele e seus discípulos perambulavam, né, clamou por ajuda. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus não lhe responde nenhuma palavra. Pensamos, aguardando o ato de misericórdia por parte dos seus discípulos. E aí os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, fica nos incomodando, gritando atrás da gente. E Jesus responde à mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus responde de acordo com o que os apóstolos esperavam, como um judeu. Então, ele dá aqui um ensinamento muito substancial. Eu vou mostrar para vocês como é que fica na encarnação, digamos assim, de um Messias, responder como um judeu. Sem o amor, sem a misericórdia, sem toda essa intercessão bondosa que eu faço. A mulher se desespera. Senhor, socorre-me. E ele mais uma vez responde como um judeu. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Era a forma pejorativa, especificamente como os fariseus se referiam àqueles que não eram os filhos de raça, pertenciam a outros grupos ou castas sociais. Olha como fica ridículo, incognoscível, a gente entender o que Jesus estava falando, repetindo os nossos preconceitos. Ele faz isso de propósito para ver como é que fica feio, para ver se a gente conseguia identificar, já que a gente não consegue se olhar e se ver, olhando para ele e vendo como fica feio. E a mulher não desistiu. Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E ele, enfim, comporta-se como Jesus. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a filha dela ficou sã. Ele abomina preconceitos sociais. O que ele vinha oferecer para a humanidade toda. E será que o que a gente veio oferecer é para a humanidade toda ou é apenas para uma parte da humanidade? Emmanuel tem uma mensagem na obra Caminho, Verdade e Vida que ele faz uma pergunta. O que temos com Cristo? Porque em todas as situações a gente sempre
vai poder se perguntar na nossa área profissional, na nossa família, no centro espírita, o que temos com Cristo? O que temos com a vida espiritual? Será que a gente repete esses preconceitos tão comuns da nossa sociedade? Nós estamos vivendo como cristãos ou mais parecidos com a generalidade da sociedade? Como quinto ponto, diria que a indulgência não pressupõe conivência. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, o sentido verdadeiro da palavra caridade, como entendia Jesus, segundo os imortais os elucidam, consiste em benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Sobre a indulgência, que significa clemência, misericórdia, absolvição da dívida, é um sentimento que nos possibilita entendimento e compreensão do momento do outro. Pense, por exemplo, que o nosso filho é um ladrão e que eu reconheço isso, que ele comete um crime, que é uma imperfeição moral, que ele necessita de ajuda, de correção. A indulgência, nesse caso, em que consistiria? Consistiria talvez em não lhe desejar um fim trágico, a buscar insuflar-lhe bom ânimo, incentivar ele a se entregar se ele cometeu um crime, né, e se está sendo perseguido pela justiça, alargar essa vida, dar subsídios para que ele consiga se reerguer, buscar um trabalho honesto, construtivo, viver do próprio esforço e não roubando as coisas dos outros. Mas a pretexto de compreender e agir com misericórdia para com o meu filho ladrão, eu vou não me proteger? Eu vou deixar às vistas coisas de valor? Eu vou fingir que eu não estou vendo que ele rouba as coisas dos outros? Eu preciso agir. Como cristã, eu preciso agir com prevenção e energia. Indulgência não é omissão, não é deixar para lá fazendo de conta que não está vendo. Indulgência é entender que essa condição dele é transitória, que ele pode melhorar, superar isso, reconhecer o seu erro, que eu acredito na sua reabilitação. Ser cristão é acreditar no poder redentor do Evangelho. Então, nesse caso, o perdão, pela observação dos seus atos, porque, como disse Jesus, conhece-se a árvore pelos frutos, eu posso vir a me abrir novamente, se eu verificar que ele aprendeu ou se ele quer mesmo se reabilitar. Mas esse resgate do laço de confiança pode levar tempo. E tem tudo a ver com o reconhecimento por mim do esforço que o outro faz para se curar. O perdão pressupõe o seguinte: eu ainda considero o que você fez errado, mas eu entendo que o que você fez não define quem você é para sempre. Eu acredito que se você tiver vontade firme, você pode ser diferente. Então eu decido dar uma segunda chance para me surpreender positivamente com você, se for o caso, quando for o caso. Então veja que as coisas não são assim tão imediatas, tem um processo, tem um tempo rodando nisso. Uma outra questão, né, que particularmente vejo como engano: qualificar alguém como cristão verdadeiro ou falso profeta porque come carne ou deixa de comer. Eu já vi isso. Ó, eu não tenho nada contra os animais. Amo os animais, de coração, né? Acho que são louváveis todos os movimentos que a gente faz para ser uma pessoa melhor. Já convivi intimamente com uma pessoa que não comia carne e era uma pessoa maravilhosa, de coração. Tinha uma convicção, essa pessoa, de que fazendo isso poderia livrar mais animais de serem abatidos, de sofrerem. E tinha uma convicção verdadeira nisso, uma coisa tão ardente, que quase me fez deixar de comer carne. Mas eu não consegui. Bem que eu tentei. Passei um tempo com aquela fase que a gente chama de dessensibilização, né, meio misturado, até suspender.
com orientação nutricional para não ter nenhuma deficiência vitamínica, mas não consegui, não consegui. Essa pessoa em específico, ela nasceu nessa cultura. Era uma cultura herdada pelos pais, que também não comiam carne, e decidiu isso para a vida. E baseou isso nesse ideal de preservar os animais. Respeito profundamente, mas para mim não serve. Isso significa que eu sou uma falsa profeta, que eu não sou uma verdadeira cristã, porque eu como meus irmãos menores, como a gente diz no Espiritismo. É o fato específico de comer carne que nos transforma num facínora? Veja que essa questão é polêmica, que ela precisa ser analisada com cuidado. Por vezes é uma escolha, que como todas as outras, trará repercussões e responsabilidades. Então pense, por exemplo, no caso em que é uma pessoa que poderia deixar de comer carne, ela até consegue, mas não quer. Outras, como eu, passam por um percurso de dessensibilização até tentar deixar de comer completamente carne, mas não conseguem. Tem pessoas que têm uma incompatibilidade orgânica, uma inadaptação com certos alimentos e deixam de comer carne. Enfim, tem tantas causas para esse comportamento. E esse comportamento nem sempre cabe para todos. Uma questão que a gente precisa pensar é que isso é um ato exterior. Como eu dei nesse exemplo, pode haver sim um desejo sincero de evitar a morte, o massacre de animais, buscando outras opções alimentares, né? E continuar levando uma vida normal. Essa pessoa que eu conheci levava uma vida normal. Não deixava de sair, não deixava de frequentar lugares, né? Ia inclusive para churrascos, comia só o pão de alho, mas ia para churrascos, tinha uma vida social normal. Às vezes ficava fazendo uma espécie de doutrinação, né? Do tipo, era até engraçado, coitado do porquinho, né? Do boizinho, da vaquinha, né? Que agora está na sua boca e você está comendo um cadáver, coisas assim. Nem todo mundo levava na brincadeira, né? Mas são coisas que nos fazem também repensar. Isso me fez refletir muito, né, sobre essa situação específica. Poxa, de fato, a gente está comendo um cadáver. E o quanto de real sofrimento que a gente vê em documentários. Mas quantos assassinos crudelíssimos são vegetarianos? Quantos benfeitores humanitários comem carne? Será que é isso que define? É nesse ponto específico que eu estou querendo chegar. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 14, diz: o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebe por seu. Aqui ele estava falando das discussões em relação a alimentos impuros. E ele diz: não julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Então, acho que a gente precisa se respeitar mais, né? Particularmente penso que não comer carne não é santificação, necessariamente. Os santos podem não comer carne, né? Mas também acho que a gente tem que respeitar as opções e o tempo de cada um. Tema polêmico. Mais uma questão que a gente também vê com muita frequência: ditar regramentos para a vida sexual alheia. Consumo de pornografia, prática de masturbação, relações sexuais fortuitas, infidelidade conjugal até, dentre outros. Olha, o Espiritismo nos ensina, acima de tudo, o respeito às relações humanas, a dignidade da pessoa humana. Nos ensina a fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, isso é ponto pacífico. Quando a gente pensa numa infidelidade conjugal, isso é o que a gente gostaria que o outro nos fizesse.
quando a gente pensa em relações sexuais fortuitas, mesmo que o outro saiba que eu só estou ali para um prazer sexual, genital, daquele momento ali, né? Do conúbio carnal. Isso é ter responsabilidade pelos sentimentos dos outros, mesmo sabendo que a outra pessoa está informada. É o que eu queria que o outro me fizesse. Se eu tivesse uma situação de carência, né, em relação a ter um parceiro afetivo, esse é um ponto. Mas a vida alheia é a escolha do outro. Mesmo sabendo de tudo isso, eu não posso, como juíza severa, falar que absurdo, né? Imperdoável uma infidelidade conjugal. Uma pessoa que faz isso, nossa, isso, com certeza ela não vai para nosso lar. Ela vai arder nos infernos lá que a gente conhece das tradições, né, religiosas mais antigas. Por exemplo, a figura do casamento na doutrina espírita ela é muito clara, conforme consta em O Livro dos Espíritos, nas questões 695 e 696. Os imortais elucidam que o casamento é um progresso na marcha da humanidade, principalmente por quebrar um pouco aquela questão poligâmica, e que o efeito sobre a sociedade humana da abolição do casamento seria uma regressão à vida animal. Olha a importância do casamento. Kardec até faz um comentário dizendo que o estado da natureza é o da união livre e fortuita dos sexos, que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna, é observável em todos os povos, a abolição do casamento seria regredir à infância da humanidade. Então, a gente sabe que o casamento pode ser até instrumento sublimador das funções sexuais, que a gente tenha no compromisso monogâmico, na fidelidade conjugal, um compromisso indivíduo a indivíduo, né? Não trair, não ferir o coração com o qual a gente se consorciou. Isso é fato. Não há o que discutir. Isso é fato. É ponto, assim, basilar para a doutrina. Isso eu pego e tomo para mim. Se eu estou consciente disso, eu vou fazer? Vou praticar infidelidade? É meio contraditório aquilo que eu tenho de reflexões cristãs. Mas quem tem que definir o certo e o errado é a consciência de cada um perante Deus. Se na sua consciência você pensou, junto comigo, e julgou isso inadequado e inapropriado, cumpra e viva você, cumpro e vivo eu, porque de fato é o melhor para mim, é o melhor para você. Não precisa ser juiz dos outros. Deixa aos outros a consciência dos outros. E outra coisa, aí a gente vai para outro ponto, né? Aqueles que se creem puros e santificados, por exemplo, pela abstinência sexual ou pela vida monogâmica honrada. E tem a língua viperina, conspurcando a reputação alheia e seduzem outras pessoas, mesmo que não vão às vias de fato, mas seduzem, né? Fazem uma espécie de envolvimento com outras pessoas, dando motivos para que essas pessoas gerem fantasias, seduzem para poder se sentir bem. Isso não é infidelidade, não? Polêmico. O sexo é patrimônio sagrado. A gente sabe que ele é um dínamo de energias poderosas, do mesmo modo como o pensamento. Talvez seja por isso, eu penso particularmente, que Freud pensou nas pulsões sexuais como constituintes da força psíquica subjetiva. Né? Não é aquela ideia de que tudo é sexo no sentido genital, mas eu penso que Freud percebeu essa força poderosa sexual
e que nós contaminamos com tanta frequência, como a maledicência e outros vícios morais. Então, meus amigos, não sejamos hipócritas. A santificação deve passar por todos os atos, como úteis ao adiantamento moral e ao investimento nas nossas relações. Kardec chega a analisar o celibato voluntário, se seria um estado de perfeição aos olhos de Deus. E os imortais são categóricos. Não, e os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. E há uma exceção, o celibato por sacrifício, para que o ser se vote ao serviço da humanidade, como a gente viu, por exemplo, acontecer com Chico Xavier, é muito diferente. Ali é meritório porque é um sacrifício pessoal. Chico queria se casar, né? Mas era feito para o bem, para que ele pudesse ser tão dedicado na sua tarefa. E quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Uma outra questão que a gente pensa: tomar a opinião pelo caráter das pessoas, principalmente no que tange a convicções políticas. Um cristão não pode votar no candidato A ou B, ou no partido A ou B. O espiritismo é apartidário, embora nós espíritas, individualmente, sejamos políticos. Não são políticos apenas aqueles que se filiam a partidos, que concorrem a postos de representantes do povo. Políticos somos todos aqueles que nos envolvemos com a coisa pública, quando somos cidadãos, quando votamos, quando justificamos o nosso voto, que é obrigatório, quando formamos uma opinião, quando defendemos uma ideia. E é importante que nós espíritas formemos sim uma opinião, pois assim nós podemos contribuir, inclusive, para a renovação dos valores, pelo menos é o esperado, valores mais humanos, mais fraternos, mais solidários. Mas isso é diferente de usar a filosofia moral cristã para apadrinhar candidatos ou dizer que aqueles candidatos são cristãmente mais adequados. Jesus, que é a nossa referência sempre, quebra muitos paradigmas. Por exemplo, quando ele defende um centurião romano e o coloca numa posição exemplar em relação aos filhos de Israel. Por que isso é importante? Lembrem-se que, na época, religião e política andavam de mãos dadas. E, naquela situação, o Império Romano exercia um poder muito grande que precisava ser respeitado pelos judeus. Por isso, Jesus é levado a Pôncio Pilatos, governador de Roma. Havia um ódio silencioso entre judeus e romanos, porque eles não queriam ter que se submeter ao povo pagão, aos idólatras, como eles chamavam, impuros. E no momento em que o centurião romano procura Jesus para a cura de um soldado, conforme está no capítulo 8 de Mateus, Jesus entrando em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião que lhe rogava ajuda. Senhor, meu criado, jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ó a nação do impuro. O centurião não podia entrar no templo, na região voltada ali para os serviços sagrados. Era impedido. Depois que os judeus tinham contato com o romano, deveriam fazer um rito de purificação. Então o centurião, atento a tudo isso, diz: dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Eu também sou um homem de autoridade, tenho vários soldados às minhas ordens, 100 soldados, né? Centurião. E digo: vai, e ele vai. Digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele faz. E Jesus se maravilhou com aquela percepção profunda. Volta-se aos seus discípulos e diz: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E fala
que os seus seguidores virão do Oriente e do Ocidente, se assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mesmo politeístas, mesmo pagãos. Os filhos do reino seriam lançados às trevas exteriores. Mas aquele centurião foi salvo pela fé. Vai, diz Jesus, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sabe. O que Jesus está querendo dizer com isso, minha gente? O que ele está querendo dizer com isso? Que a gente não deve trocar a crença pelo caráter, a ideia pelo caráter de ninguém. A gente tem que respeitar as escolhas individuais. Não é isso que faz uma pessoa mais ou menos cristã. São os seus atos. São os seus atos. O fato de, por exemplo, escolher, um representante político pode ter mais de uma razão. Não significa que o nosso cérebro está coordenado com todas as absolutas ideias daquela pessoa. Muitas pessoas votam, porque eu não tive opção. Esse daí foi o menos pior. Mas, na verdade, eu nem gosto muito dele. E aí, amizades são desfeitas por conta disso. A gente precisa ter cuidado com esses enganos. Um outro ponto que também é polêmico é o fato de pessoas tóxicas, famílias tóxicas. Pode ser, assim, polêmico falar isso, mas eu vou explicar. A rigor, pessoas tóxicas não existem. Aliás, eu sempre repeti isso desde que eu começo a fazer palestra. Mas como assim? Como é que pessoas tóxicas não existem? Existem sim, existem pessoas que a gente não consegue conviver porque são muito enfermas. Pessoas enfermas podem ter comportamentos tóxicos. Isso muda muito as coisas. Pensar que uma pessoa é tóxica é destiná-la ao limbo. E não tem jeito. Pensar que alguém enfermo tem comportamentos tóxicos é pensar que ela pode ser curada, que ela pode reformar os seus comportamentos. Então, eu nem vou aqui entrar em detalhes sobre essa chamada toxicidade das relações, Relações abusivas, conflituosas, em que há descrença, inferiorização, humilhação, abuso, comportamentos que estão presentes dentro de ambientes familiares. Então, não estou dizendo que a toxicidade não existe, existe sim. E nós precisamos ter cuidado para que a gente não permaneça em relações abusivas a pretexto de conviver. Vou falar nisso mais para frente, tem uma questão que é especialmente sobre isso. E embora acreditando no poder renovador do Evangelho, a gente não deve esperar pela mudança da outra pessoa com o objetivo da nossa angústia diminuir. Nós precisamos resolver intimamente como que a gente consegue ou não consegue suportar a convivência com aquele comportamento. Cada um sabe das suas próprias resistências individuais. Uma outra questão é: ser cristão não implica em ter excesso de intimidade. Mais de uma vez já ocorreu, e isso é muito comum, de pessoas no movimento espírita, chegarem até mim tomando excessos de intimidade, perguntando coisas pessoais, sem intimidade para isso, fazendo convites um tanto quanto insistentes, sem intimidade para isso. Enfim, e mediante a negativa, mediante o silêncio, mediante a afirmação do tipo, gostaria que não fizesse isso e que isso não se repetisse, 99% dos casos a pessoa não gosta. Se melindra, se ressente. Alguns casos de pessoas que ainda voltam e repetem. Ser cristão não é ter excesso de intimidade. A gente tem que ter muito cuidado para não confundir as coisas. Ser cristão é ser fraterno, é ser aberto, é tratar bem, É a gente se tratar como irmãos.
Mas a gente precisa entender o limite entre aquilo que é público e que é privado. Tanto sobre ter que falar sobre coisas pessoais com qualquer pessoa, como a confusão em relação ao sentimento de alguém, por vezes, ter um sentimento amoroso por você, que às vezes não é correspondido, e a pessoa se ressente. Né? Nem tudo é para todos. Então, por que eu estou falando isso, que ser cristão não é ter intimidade? Jesus aguarda a saída de Judas para confabular mais intimamente com seus discípulos. Nem tudo é para todos. Isso está no capítulo 13 de João. Um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. E Simão Pedro fez sinal a ele para que perguntasse quem era de quem ele falava que iria trair. E, inclinando-se sobre o peito de Jesus, ele perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. Molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após esse bocado, entrou nele Satanás. E disse Jesus: Fazes o que queres e faze-o depressa. E nesse momento, Judas saiu, tomou o bocado, já era noite, e saiu. E a partir daquele momento, Jesus começa a direcionar o seu discurso para o momento final, para falar sobre a glorificação do Filho do Homem e dar esses ensinos finais. Nem tudo é para todos. Não era para Judas ouvir isso mesmo. Então a gente precisa respeitar a intimidade alheia. Uma outra questão: perdão não pressupõe ultrapassar os próprios limites quanto ao amadurecimento psicológico e evolução espiritual, porque nem todos estamos ainda habilitados à convivência. Na célebre pergunta de Pedro a Jesus, Mateus capítulo 18. Então Pedro, aproximando-se dele, diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe responde: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Então a gente sabe que o Evangelho nos ensina a perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdão sem limites, ainda que a ofensa nos seja feita frequentemente, tornando-nos invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Ou seja, se uma pessoa me ofende, me chamando, por exemplo, de enganadora, embusteira, eu sei que eu não sou. Eu conheço minha sinceridade, guardo minha consciência tranquila, sei que Deus tudo sabe, tudo vê. O que pressuporia o perdão? Primeiro, não me sentir ofendida, magoado, ressentido. Se eu sei que aquilo que a pessoa falou não tem bases, qual a razão eu teria para me entristecer? Eu posso lamentar o fato. Poxa, que coisa desnecessária. Lamentar a perda de tempo da pessoa e levantar um falso testemunho contra mim. Mas eu não preciso tomar para o pessoal, achando um absurdo, intolerável, passível de retratação. Segundo, eu posso achar isso uma completa bobagem, do tipo, quem tem boca fala o que quer. Tal pessoa não me conhece intimamente, portanto ela não tem bases para falar sobre quem eu sou. E isso vai me ajudando a me tornar invulnerável, a me proteger. Mas vamos supor que eu tenha que conviver com essa pessoa, ou que eu tente conviver com essa pessoa. E depois dela me ofender, ela passe a ofender outras pessoas. Ou seja, a pessoa tem o hábito de levantar falso testemunho de todo mundo. Eu preciso conviver? Vale a pena conviver? Eu já tenho forças para conviver? Eu vou ficar respirando essa psicosfera de maledicência e fofoca? Uma coisa é certa: essa pessoa só pode aprender com bons exemplos. Mas aqui que está o ponto da questão, penso eu. Se isso me desorganiza, se isso me desestrutura, se isso me faz sentir mal, eu não preciso conviver.
Eu posso entendê-la, enferma, necessitada de tratamento, ajudá-la de longe, mas isso não me obriga a dividir o mesmo espaço, a menos que haja uma espécie de cadeia colocada pela vida, que essa pessoa seja trazida ao meu convívio familiar, pelas relações consanguíneas que nós sabemos, são oportunidades de reconciliação, seja pelo fato de exercer sobre ela uma autoridade, como de uma mãe sobre o seu filho, ou outra relação. É claro? Outro ponto. Paulo de Tarso é muito exagerado. Respeito às opiniões. Cada um acha o que quiser. Mas muitos de nós consideramos Paulo de Tarso exagerado por conta do contexto de normalidade que a gente coloca na nossa sociedade. Quando a gente estuda a fundo a história de Paulo de Tarso, a gente observa que ele era um homem com muitas imperfeições, como nós também somos. E nele, a vontade tinha uma amplitude tão grande, a ponto dele conseguir lograr todos os sacrifícios que fez em prol da sua transformação moral. Particularmente penso que Paulo de Tarso não era muito exagerado. Ele era alguém decidido a ser uma pessoa melhor. Há também que considere a posição de Estevão firme e inflexível. Mas será que, a pretexto de evangelizar, de ter caridade, de ser benevolente, a gente deve negociar os nossos valores morais? É isso que a gente está chamando de exagero? Então, fica aí mais um engano na fé cristã, segundo penso, né? Outro engano. Não devo buscar a lei humana para me defender, porque isso é não confiar na justiça divina. Nós esquecemos do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? A gente esquece que as leis estão aí para nos proteger, para tentar equiparar certas injustiças sociais. Se a gente como é que eu posso dizer, prejudicado, recorre à lei humana e isso não tem efeito, a gente precisa se resignar. Penso que isso é confiar na justiça divina. Tomei as alternativas, né, fiz aquilo que estava ao meu alcance, mas nada se resolveu. Então, de fato, a resignação é o exemplo cristão. Mas, enfim, qualquer coisa, né, que a gente possa observar, um crime contra a honra, uma perseguição, que a gente pode acionar a legislação humana, não vai acionar porque confia em Deus? Deus também nos deu inteligência aos homens para que eles pudessem fazer as leis e fazê-las cumprir. Outro engano. Não é preciso nem exigido que eu responda tudo. Ou seja, eu não preciso dar resposta para todas as perguntas. Eu tenho direito ao silêncio. O silêncio não é contra a fé cristã. Jesus não respondeu a tudo. E às vezes eu observo como as pessoas são um tanto quanto insistentes. O silêncio, meus amigos, é uma resposta. A gente precisa aprender a lidar com as nossas frustrações. Precisa aprender a lidar com as nossas frustrações. Nem sempre as pessoas vão corresponder ao que a gente idealiza. E a gente precisa suportar essa barra de viver. No capítulo 18 de João, o evangelista nos narra o momento quando o sumo sacerdote interroga Jesus sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. Jesus responde: falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Então por que me perguntas?
Quando Jesus é entregue a Pilatos na audiência, ele chama Jesus e pergunta: Tu és o rei dos judeus? Jesus responde. Olha como ele responde. Ele não responde sim ou não. Ele responde: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou te disseram isso outros sobre mim? Responde com uma pergunta. Pilatos mais para frente vai perguntar: que é a verdade? A famosa indagação. Jesus não responde. Tem uma mensagem do espírito Joana de Ângeles nessa obra, Dimensões da Verdade, capítulo de número 2, Não ditos e não feitos, de Jesus. Ela vai dizer: muito mais poderia ter dito e feito o Senhor. Não o disse, não o fez. E o que não disse e o que não fez são tão grandiosos que atestam a excelente procedência dele. Recusado por uma aldeia do interior de ser ali agasalhado, nada disse. Instado pelos discípulos para que ateasse o fogo do céu sobre o lugarejo ímpio, não o fez. Retirou-se em silêncio, plácido e triste, seguindo adiante. E aí ela dá um conselho. Se a dificuldade e a incompreensão de quem amas, quando a serviço dele te amesquinham, não te amofines. Nada digas, nada faças, mesmo que tenhas o que dizer e disponhas de recursos para fazer. Teus ditos e teus feitos já falaram por ti. Se não se fizeram ouvir, porfia confiante de fé robusta. Mais vale ser vítima da impiedade quando se está com consciência tranquila, do que perseguidor entre ovações, carregando uma consciência em brasa. Então a gente não tem que responder tudo. A gente tem que respeitar o silêncio dos outros. Outra questão. Uma mulher violentada sexualmente é lei de causa e efeito. Meus amigos, complicado, né? Chega assim a esse ponto os enganos na fé cristã. Uma das coisas que hoje se fala mais, se defende mais, dentro dos círculos de saúde mental, é justamente sobre a defesa da vítima, a não culpabilização da vítima, né? Não colocar essa carga sobre ela, achando que por conta de uma vestimenta, por um comportamento, ela atraiu esse tipo de ação. Cada um de nós é responsável pelas nossas ações. A gente não pode justificar um crime porque o outro me fez perder a cabeça. A gente não está estudando muito bem, né? Lei de ação e reação, codificação kardeciana. Tem certas situações que realmente a gente se vê passando por aquela experiência por uma série de circunstâncias, né? Às vezes descuidos em relação à segurança, que a gente acaba se colocando em risco, né? E ocorrem até medidas para tentar precaver. Tem uma obra pelo Espírito Bezerra de Menezes em que ele vai falar sobre isso, né? Especificamente sobre o cenário do carnaval, como a espiritualidade por vezes se manifesta para tentar induzir outras pessoas, né, a se direcionar para determinados lugares para salvar uma pessoa em perigo, mas não há relação direta com isso, com o fato de, por exemplo, alguém ser violentado por merecer. Outra questão, caridade é trabalhar de graça. Há uma questão em o Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, há um capítulo em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dar de graça o que de graça recebestes. No último item, que fala sobre mediunidade gratuita, né, especificamente, Kardec, na sua sensatez, tem todo o cuidado de falar que o dai gratuitamente o que de graça recebestes diz respeito a, por exemplo,
faculdades medianímicas que não são privilégios e que pensem numa mediunidade de cura. O fluido, né, do espírito que atua pelo médium é que promove a cura do paciente e não necessariamente é algo que é mérito do médium, mas que isso é diferente em relação a certas terapêuticas energéticas em que o magnetismo humano é que é doado, né? Quando nós estudamos e nos dedicamos a nos formar, ter uma profissão, é justo que a gente cobre por isso, pela atuação profissional, que a gente gastou dinheiro, gastou tempo, dedicação, para poder aprender sobre aquilo, para poder se preparar para aquela profissão. Quando a gente pensa, por exemplo, em Bezerra de Menezes, que prescrevia medicamentos gratuitamente, que atendia os pobres, que vendia seus bens para ajudar, né? São formas, mas não é isso que define o cristão. Hoje nós, por exemplo, podemos dispor do nosso tempo de descanso para poder trabalhar em prol da fraternidade. A gente pode, dentro dos nossos rendimentos, separar uma quantia monetária, fazer um Pix para uma casa espírita, e aquele recurso vai servir para ajudar em ações de caridade. Ou a gente pode participar com a nossa mão de obra das atividades. Mas exigir, cobrar que a gente, por ser cristão, trabalhe de graça, como é que a gente vai sustentar? A preparação para o nosso trabalho gera um investimento e é justo nós sermos remunerados pelo serviço honesto, honrado, desde que não haja conflito de interesses, como a gente falou, entre o dai de graça ou que de graça recebestes. Exemplo, médium querer precificar cartas psicografadas ou manifestações medianímicas e começar a ser remunerado por ações de caridade, né? Então, é importante a gente pensar nessas coisas. Eu penso assim que são questões bem básicas, mas que a gente precisa também falar sobre isso, né? De algum modo. Outra questão: fazer as coisas pelos outros e não por sua livre e espontânea vontade é caridade. Pensar sempre nos outros em primeiro lugar. Essa é uma questão tão frequente. As pessoas confundem. Mas o que é amor próprio e o que é egoísmo? Quando é que eu estou sendo egoísta e quando é que eu estou cuidando de mim? Teve uma vez que eu ouvi de uma pessoa dizendo: desde que eu sou pequena, parece que a gente tem uma espécie de doutrinação para fazer o bem, mesmo sem a gente querer, pelo bem-estar do próximo, mesmo que isso signifique se prejudicar em certos momentos. Não. Isso não é caridade. A caridade pressupõe um enaltecimento, como é que eu posso dizer? Não é personalista, mas um enaltecimento, um engrandecimento. A caridade favorece quem faz a caridade, não é quem recebe o ato de caridade. Então, se eu estou me prejudicando, eu não estou agindo com caridade. Vou dar um exemplo. Eu quero participar de uma distribuição de mingau de manhã. E eu sei que para participar dessa distribuição de mingau, eu vou ter que acordar, vamos dizer, 5 horas da manhã. E isso para mim é um grande sacrifício, um exemplo. Normalmente eu acordo às 8, vamos supor. E nesse dia eu vou precisar acordar mais cedo, porque para estar 5 horas da manhã, ou melhor, para estar no local, eu preciso acordar às 5 horas da manhã. Isso vai me prejudicar? Prejudicar? Não. Isso vai me sacrificar. Porque eu vou precisar acordar mais cedo do que o habitual, eu vou sacrificar algumas horas de sono, mas depois que eu voltar eu posso dormir um pouco, né? A menos que eu não tenha outras atividades depois, né? Mas eu vou me sacrificar. Sacrificar de acordar mais cedo. Mas é em prol de uma coisa maior que vai me abastecer de boas energias, me saturar de bons fluidos, que vai me enriquecer. É alimento espiritual. Mas isso não me prejudica em nada. É até bom.
eu começo a criar o hábito de acordar cedo, né? Agora vamos pensar numa outra coisa. Pense, por exemplo, que eu convivo com uma pessoa que é muito irascível. Tudo ela se irrita, né? E eu tenho cuidado para pisar em ovos, né? Para poder não mexer com ela, para ela não virar para o meu lado. Aí vamos supor que tem uma coisa que a convivência meio que me convida a fazer, mas que eu sinto que me violenta. Por exemplo, o fato de que, para não criar uma situação, eu precisar passar a noite toda assistindo novela com essa pessoa, na sala. E durante aquele período da novela, eu poderia estar fazendo tantas outras coisas. Eu poderia estar estudando, poderia estar trabalhando, poderia estar me divertindo, mas eu preciso estar ali. Isso é me prejudicar a pretexto de caridade? Aí a gente precisa pensar. Essa é a única forma de estar ao lado daquela pessoa e de ajudá-la. Eu estou ajudando ela fazendo isso? Aí a gente começa a pensar nisso. Porque às vezes é uma ação que a gente faz no automático para não mexer com a harmonia da casa e não tirar a pessoa do sério, porque ela já se habituou. Mas será que é esse mesmo caminho? Então são coisas para a gente pensar, para a gente cuidar de si mesmo em primeiro lugar, antes de pensar nos outros. E aí entra numa outra questão. A pretexto de melindre, nós não devemos nos calar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, um homem de bem, está dito: em todas as circunstâncias, o homem de bem toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Por conta disso, a gente não vai se posicionar? A gente precisa pensar. Não é entrar em contendas e em conflitos, mas a gente precisa pensar. Não é porque Jesus nos disse para amar o próximo como a nós mesmos que nós vamos continuar desorganizados e desequilibrados, às vezes nutrindo instabilidade emocional, convivendo com pessoas que nos desarvoram. Nós precisamos entender que é uma situação transitória, por exemplo, nos afastarmos temporariamente dessa pessoa para nos harmonizar e depois de mais fortalecidos, talvez voltarmos a conviver, aprendendo a nos ajudar mutuamente. Mas a pretexto de melindre, não é passar a mão pela cabeça de tudo. Outra questão, nós não devemos permanecer em relações abusivas sem condições psicológicas para isso. Só porque na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, está escrito: o amor é paciente, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Então, se o amor tudo suporta, isso justifica me manter em relações abusivas? Com agressão física, por exemplo? Não me parece. Tudo suporta parece ter mais aplicação com respeito, por exemplo, à modernidade líquida, que Zygmunt Bauman denuncia essa fluidez das relações, que hoje a gente não consegue se manter mais num vínculo, se aproximar daquela pessoa, aprofundar os laços. Outra coisa, renunciar a si mesmo ou negar a si mesmo é se anular. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Renunciar a si mesmo parece ter mais a ver com se submeter com resignação à vontade de Deus, ainda que isso contrarie meus próprios interesses. Que melhor exemplo do poder da fé para salvar o mundo, né, do desespero, das funestas consequências para o futuro, que o Cristo. Ele não nos deu o exemplo máximo disso? O negar a si mesmo não significa se anular.
é autodoar-se, plenificando-se. Joana vai dizer na obra O Homem Integral, no capítulo 29, Relacionamentos Perturbadores, que o amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. É uma usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico e uma forma de negação de si mesmo em autodoação planificadora. Então não é para esquecer que a gente existe, não. Amor a si mesmo, em primeiro lugar. Outra questão. Eu não sou vingativo, nem guardo remorso, nem ressentimento. Consigo perdoar todo mundo, mas quero dar uma lição em quem me enganou. É um modo disfarçado de vingança. E a vingança não tem espaço entre os cristãos. Se eu guardo o ressentimento e quero, aí a gente fala, né? Ah, mas eu só quero a justiça, só quero que seja desvelada a verdade, só quero que a pessoa reconheça os seus erros, só quero que a pessoa mude. E aí tem várias tonalidades disso. Mas se dentre essas tonalidades há, mesmo que seja leve, longe, o desejo do mal, quero mais é que a pessoa se ferre completamente. Vingança. Aí é a nossa consciência que vai dizer. Outra questão. A severidade para conosco não implica em nos flagelar. E recordemos que a culpa é um flagício psíquico, utilizado com muita frequência. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, há uma mensagem de Dufetre, que vai dizer: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a sofrer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderes galgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos em relação a vós mesmos? Veja que o objetivo é combater o orgulho e gerar reflexão. A autocrítica como uma sentinela da consciência. É evitar o julgamento do outro, para que a gente analise se é para julgar alguém a nós mesmos. Mas não é para nos flagiciar no sentimento injustificável de culpa. Outro engano. Ser cristão é deixar de ser humano. Por exemplo, invalidando emoções negativas. Tristeza, raiva, cristão não sente isso. Como não? O fato de ser cristão é para nos tornar mais humanos. E estas são emoções humanas. A gente precisa aprender a viver com isso. E isso faz parte, né, das oscilações emocionais que denotam normalidade psíquica. É esperado para o ser humano. Então, meus amigos, né, é importante a gente pensar sobre isso. Eu já estou chegando no final, sei que o tempo já está avançando, mas prometo, estou terminando. Outra questão. Reconhecer as próprias qualidades é prepotência e orgulho. Não. Valer-se das próprias qualidades para humilhar alguém é prepotência e orgulho. Por exemplo, se eu reconheço: nossa, eu sou uma excelente psicanalista. Dedicada, atenciosa, escuto bem, consigo fazer boas intervenções. Isso é autoconhecimento. Denota que eu sou uma pessoa que estou fazendo a minha análise direitinho, estou fazendo a minha supervisão, né? Organizando, direcionando bem os casos. Não sou perfeita, mas estou me dedicando e estou vendo o resultado nisso. Então, sou alguém que estou reconhecendo minhas potencialidades e, mais importante, minhas fraquezas. Reconheço também meus defeitos. Eu tive um professor de desenho uma vez
Essa disciplina era uma disciplina, assim, pouco importante no curso. Mas aquele professor agia de um modo que eu nunca me esqueci. Ele considerava uma importância tão grande no seu trabalho que ele deixava a gente constrangido por achar que a disciplina não era importante. E fazia aquilo com tanta dedicação, com tanta qualidade, que ele acabava nos convencendo da importância. Veja que coisa. Isso é alto valor. O Cristo era chamado mestre e não consertava as pessoas. Mestre, eu? Não, imagina, não sou nada. João capítulo 13, ele vai dizer: Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. A gente precisa repensar muita coisa, né? Uma outra questão. Exibir os próprios defeitos. É confissão pública, como a gente tinha no período apostólico. Que a confissão pública dos próprios defeitos constituía uma forte barreira a vencer, evitando a reincidência na falta, porque um sentimento de muita humildade precisava mover o coração dos cristãos nesse momento para que ele pudesse lutar contra as tentações. Mas hoje, exibir os próprios defeitos pode ser exibicionismo, uma forma de buscar o vitimismo, a autopiedade, a comiseração dos demais, uma forma de se aparecer, contrária à humildade. E, para finalizar, eu gostaria de tocar aqui numa questão que é uma questão sensível, mas que eu acho também importante. Deus quis assim. Quantas vezes a gente não ouve isso? Ah, mas aconteceu porque Deus quis assim. Deus permitiu. Meus amigos, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma ferramenta dada por Deus com o objetivo de que nós possamos tomar as nossas escolhas e nos responsabilizar por elas. Deus, às vezes, tenta nos influenciar a não fazer besteira, mas as suas influências se tornam impermeáveis porque a gente não quer ouvir. Deus quis assim? Não. Ele respeita a nossa vontade. Ele não nos violenta. Então a gente precisa pensar sobre isso. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero não ter sido muito chato. Sei que foram muitos itens, mas era uma coisa que já estava com bastante vontade de fazer há um bom tempo. Espero que tenham sido úteis as reflexões e até a próxima, se Jesus assim permitir.